Bom dia, Pátria Amada Brasil. Meu abraço a você, meu irmão, minha irmã. Hoje, 25 de agosto de 2025, segunda-feira. Deus te abençoe. Hoje é o aniversário do Duque Caxias, o patrono do Exército. É considerado também, celebramos o Dia do Soldado. Amém? Eu sou um soldado de Cristo também. Deus nos abençoe. Vamos aqui ao nosso texto de hoje, que é Lucas capítulo 24, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Amém? Do versículo 1 ao versículo 12 é o tema aí da ressurreição, certo? A partir do 13 em diante, Jesus vai fazer aí algumas aparições ao discípulo de Emaús, depois aos 11, e no final do capítulo, lá do versículo 50 ao 53, ele vai estar falando da ascensão de Jesus aos céus. Amém? Portanto, aqui as mulheres foram de madrugada ao sepulcro, aparecem dois anjos para ela, e disseram que Jesus não estava mais ali, tinha ressuscitado. Amém? Depois, várias aparições aí de Jesus para os discípulos. Então, é dentro desse contexto que está o versículo 5 e 6 do capítulo 24. Vamos aqui aprender um pouco com esse texto, que o Senhor nos ajude, nos abençoe a tirarmos aquilo que seja proveitoso para a nossa vida de crente em Jesus. Amém? O versículo 5 começa dizendo assim: Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão. Ora, isso é uma condição natural. As mulheres de madrugada ali naquele local, chega lá, a pedra está removida, o corpo de Jesus não está mais lá. Aí ela imagina que já viesse com um certo temor por ser de madrugada, encontra uma situação dessa, elas vão ficar realmente com temor, um certo medo ali, apreensiva. E essa é a condição natural dela. Amém? Eu penso que isso é normal. Você vê de repente uma situação que causa perplexidade, isso pode nos causar temor. As mulheres estavam ali diante de um mistério, apesar de Jesus já ter lhes ensinado aos discípulos, e elas que eram discípulas também, que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar. Mateus 16, 21 diz que ele ia para Jerusalém, ele ensinando aos discípulos. Vou ler o texto aqui que diz assim, Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Apesar delas saberem esse ensino, mas aquilo era uma coisa extraordinária, ficaram perplexas ali, com medo, assustadas, olhando para o chão, imaginando, penso eu, isso aqui é uma conjectura minha, o que seria aquele negócio, né? Mas aí o texto vai dizer que eles lhes falaram. No versículo 3, os anjos aparecem para elas, já, tá certo? E os anjos falaram para as mulheres, amém? Porque lá no versículo 4, ele já é quando os anjos aparecem para ela, e os anjos falaram a respeito dessa situação. Eles lhes falaram, são os anjos que falaram. Anjo pode falar com você hoje, cuidado, que tem anjo do mal e anjo do bem. Tem anjo a serviço de Satanás e tem anjo a serviço de Deus. Não se engane, tá certo? Mas o anjo pode falar. Então, eles lhe falaram. Então, foram os anjos que falaram às mulheres. Falaram o quê? Isso é muito gracioso porque elas fazem assim. O anjo diz: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Então, essa pergunta, ela parece que soa como sentido de afirmação, né? Por que buscai entre os mortos ao que vive? Então, essa pergunta aí, como forma em tom de resposta, de afirmação, ela vai nos deixar bem claro a questão da ressurreição dos mortos. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Amém? Os que defendem a reencarnação, eu preciso lhe ensinar a quem ouvir essa palavra, você possa aprender, porque de acordo com a Bíblia, a ressurreição não existe. Morreu, ou reencarnação. Presta atenção, reencarnação não existe de acordo com a Bíblia, tá certo? Existe ressurreição. Os que pregam a reencarnação, eu vou dizer aqui uma coisa, e não tenho medo de afirmar isso, porque sou pastor, leio a Bíblia, busco a orientação da palavra de Deus, busco entender as coisas
divinas e terrenas, e aquilo que Deus revela, aquilo que Deus fala. Portanto, eu posso lhe dizer com toda tranquilidade, se você falar com alguém que já morreu, você não estará falando com esse alguém que já morreu. Você estará falando com um demônio. Eu não tenho dúvida disso. Já vi jovens de 15 anos falando com voz de pessoas de 70 anos que haviam morrido, homens, né? Já bem 5 anos, e uma jovem de 15 anos falando com a voz desse homem. Isso não era esse homem que morreu, isso é demônio. Amém? Isso é verdade. Ressuscitar, reencarnação não existe, tá certo? Portanto, Jesus ressuscitou. Aí o versículo 6 vai dizer assim: ele não está aqui, mas ressuscitou. Ora, os anjos, eles reiteram. Vocês vieram atrás de Jesus Cristo aqui, onde ele foi sepultado ontem, no sábado, aí, antes do final do dia. Ele não está aqui, não. Ele ressuscitou. Isso aqui já era domingo, tá certo? Ele não está aqui, ressuscitou. Eles reiteram essa afirmação. E o versículo 6 vai terminar dizendo assim: lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Ou seja, na convivência diária de Jesus com os discípulos, naquele contexto que estavam vivendo com Jesus, crendo em Jesus, ele já havia ensinado. Eu li nesse instante Mateus 16, 21, e tem outros textos que vão afirmar. Jesus ensinou: olha, eu vou para Jerusalém, eu vou morrer, eu vou me matar lá, e eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Então, apesar delas terem esse ensinamento, mas elas ainda ficaram em dúvida, claro. Isso é uma coisa extraordinária, mas é verdade, porque Deus, e somente Deus, faz coisas extraordinárias assim, tá certo? Então, os anjos reiteram aqui que Jesus disse: olha, ele ensinou vocês, nós estamos falando, o anjo não está inventando nada, não. O anjo que mente é o anjo caído, tá certo? Os anjos de Deus falam a verdade de Deus, tá certo? Ele disse: lembra aí, ele ensinou a vocês quando estava na Galileia. Portanto, ele traz à memória às mulheres ao ensino de Cristo a respeito da sua morte, do seu sofrimento, da sua ressurreição em Jerusalém, que aconteceria pelas mãos, e o que mais impressiona é pelas mãos dos sacerdotes, dos escribas, né, e fariseus, a liderança religiosa, os que entendiam da lei. Isso é que é impressionante. Amém? Mas o fato é que esse texto está nos assegurando, nos afirmando pela palavra de Deus que Jesus Cristo ressuscitou. E o que é que nós podemos aprender com isso? Eu vou dizer aqui algumas coisas que nós podemos aprender com isso. Primeiro, é que a palavra de Deus, ela se cumpriu, ela se cumpre, está se cumprindo hoje, e ela se cumprirá no futuro. Porque o que já tinha de se cumprir já se cumpriu, e o que está para se cumprir está se cumprindo, e o que ainda está futuro, mais distante, se cumprirá, porque Jesus disse que passará o céu e a terra, mas a palavra dele não passará. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que a palavra de Jesus, ela se cumpre. Amém? A segunda coisa é que Jesus é o sacrifício que traz perdão. Ele morreu para trazer perdão àquele que crê exclusivamente nele. Estou dizendo isso, amado, assim, porque a palavra ensina isso claramente. A outra coisa que eu posso dizer é que a ressurreição de Cristo é um fato histórico. É um fato divino e histórico, porque Deus se revela na história. Amém? Paulo afirma, aqui os discípulos viram Jesus na ressurreição, e Paulo vai afirmar que cerca de 50 pessoas viram Jesus ressuscitado. Naquele contexto, bastava 2 para ser verdade. Então, amado, é que a ressurreição de Jesus, ele além de ser um fato divino, ele é um fato histórico. Amém? Outra coisa que a gente pode aprender é que os anjos estão a serviço de Cristo e estão a serviço daqueles que creem em Cristo. Amém? Nós não adoramos anjo. Eles são nossos servos. Serve a Cristo e serve aos que servem a Jesus Cristo. Amém? Outra coisa que eu quero dizer é que a partir da ressurreição, Cristo ele vive aí 40 dias com os discípulos. Isso é comprovado pela Bíblia, Atos dos Apóstolos. Você lê lá no capítulo 1, ele está afirmando, ele conviveu 40 dias com os discípulos,
e depois disso subiu aos céus e vem o Espírito Santo, e nós estamos aqui com essa fé em Cristo, aguardando o retorno de Jesus. É outra coisa que podemos aprender com a verdade da ressurreição de Jesus Cristo. Amém? A Escritura nos assegura que assim como Ele ressuscitou, os que morrem crendo nele ressuscitarão para ter uma vida eterna com Ele. Já falei sobre isso aqui, estou só reiterando isso, afirmando, mas aqui o ponto central é que a ressurreição de Cristo é um fato real, divino e histórico, e nos assegura essas verdades santas com relação à ressurreição, e ela desmistifica e desfaz toda e qualquer possibilidade da reencarnação. Jesus não reencarnou, ele ressuscitou. Amém? No princípio ele encarnou, ou seja, nasceu de carne e osso, morreu e ressuscitou. Glória a Deus. Deus te abençoe. Tenha uma boa segunda-feira. Olha, e que você possa crer em Jesus, querido. Não tem outra forma de você chegar-se a Deus plenamente, com segurança, com tranquilidade, para ter uma eternidade garantida e o seu nome escrito no livro da vida, a não ser pela fé em Jesus Cristo. Amém? Mas eu quero deixar aqui, principalmente assim, reencarnação, de acordo com a Bíblia, não existe. Ressurreição, sim. E Jesus Cristo ressuscitou, e a ressurreição ainda não aconteceu, para os que creem, irá acontecer, e certamente acontecerá. Deus te abençoe, te dê uma boa segunda-feira, viva em paz, sabendo que a vida é eterna, com ou sem Jesus. É melhor que seja com Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Você tem uma segunda-feira. Deus abençoe o Brasil e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.